Oi, Alessandro. Como você está? Estamos chegando no momento mais aguardado do ano. Assim como eu, sei que você também está esperando ansiosamente para o início da Copa do Mundo. Muito obrigado por acreditar e jogar sempre junto com a gente. Eu tenho uma mensagem muito importante para você. Posso te ligar? Chegou agora um superchat. Davidson Carlos. Prioridade é superchat, tá, gente? Membro, inscrito e superchat. Ele diz aqui, nunca mais também esse macho tinha vindo. Eu conheço pela pose dele aí. Bota a camisa vermelha, pô. Uma camisa vermelha para destacar, camisa azul, pô. Aí tu diz, e tu não tá de azul? Mas aqui é o patrocinador também, né, pô? A camisa é essa. Em uma eventual venda do esporte para uma SAF, diz ele, o que acontece com esse valor, levando em consideração que a mesma vai ser comprada por essa mesma empresa. Davidson, não tem nada ainda nesse sentido, mas o que se vende numa SAF, aliás, pode ser vendido várias situações. O clube como um todo pode ser vendido, mas pode ser vendido, por exemplo, só o departamento de futebol. O clube não. Entendeu? Então o esporte pode pegar essa grana, né? Os sócios, enfim, essa coisa toda aí, e o clube, enfim, pode fazer a gestão do patrimônio, ter um líder de patrimônio, né? Um chefe, né, do executivo, vamos dizer assim. Eu estou aqui para fazer a gestão do clube enquanto patrimônio. Pode o clube ser vendido como um todo, pode ser o clube ser vendido ao SAF e mais uma arena. Pode ser o clube vendido com a SAF, mais como é que chama agora? O retrofit, enfim, são inúmeros, né, os casos aqui que a gente poderia estar raciocinando em cima. Então, é bem por aí. Não tem uma contextualização. O que eu vejo é um clube que tem que eu não aliás, entendo a questão muito do quanto pior é melhor. Dia desse a gente teve uma gestão aí que quanto pior era melhor, inclusive para quem estava dentro. Né? Quem me conhece de mais próximo sabe o que eu quero dizer. Na guerra é muito melhor, né? Não dizem, né, Ulisses? Você que lê muito também, armamentos, né? Nenhum líder quer, né? Não estou dizendo que o líder não queria, mas eu estou indo em outra seara agora. Na guerra é que é bom, né? Na desgraça, porque você faz um bocado de coisa nas desgraças e a situação aí, né, privilegia alguns aí. Na Foi o caso de alguns. guerra, a ética morre, né? A guerra não a ética não respeita a guerra, né? Ou a Pronto, guerra não respeita bem a por. ética. Pronto, é bem por aí o caminho. Então, um clube por alta, meu amigo, os olhos, os holofotes estão mais invocados para esse lado aí. Se bem que tem uma grande frase, né? Holofotes demais nos meus olhos cegam mais do que iluminam, né? Então, vale realmente para iluminar bem muito, porque a gente tem que estar de olho nesse sentido aí da SAF. Então, complementando a pergunta que eu fiz para ele, né? Respondendo também, eu tenho um grande receio disso aí. E fico preocupado com notícias, fico preocupado com tudo. Inclusive, bora dar uma olhada numa notícia que saiu ontem no Jornal do Comércio. Faz tempo que a gente não aborda o Jornal do Comércio, né? Jornal do Comércio que parece que optou por falar de Flamengo, Rio, São Paulo, Porto Alegre, de todos os times, e pouco se fala do futebol daqui. Inclusive, nesta tendência, não poderia ser diferente, ganhou milhões de seguidores, milhões de sei de quê, parabéns. Mas faz tempo que eu não entro no Jornal do Comércio justamente por causa disso aí. Porque não me interessa Flamengo nem ninguém, me interessa os times daqui, aí opção minha, né? Talvez eu seja não, talvez não. Nós somos, né, Ulisses, a minoria no sentido desse comércio aí que eu não aprovo. O Jornal do Comércio não é pernambucano, então fica essa crítica minha aí, respeito, mas eu não aprovo não. Ah, parabéns, também não dou não, né? Enfim, se eu fosse carioca, ou se fosse paulista, alguma coisa desse sentido, né? Ou falasse mineirinho aqui, eu aprovasse, mas não. Vamos lá? Está dizendo aí na matéria que, diga-se passagem, deixa eu voltar para a tela aqui, nossa intenção não é criticar a matéria, não estou colocando interrogação nada, a gente só vai linkar informações do competentíssimo repórter, inclusive, que eu sigo nas redes sociais, com as informações que a gente tem e complementar. A gente faz isso diariamente aqui, inclusive com matérias de outros colegas, não dizendo que é mentira, não dizendo que é nada, mas a gente vai traçar o que se tem, né, visto aí da matéria, com o que a gente tem informações não só de agora, mas desde o início, né, que eu venho dizendo aqui algumas coisinhas mais. Então, vamos ajustar isso aqui.
Vamos lá? Na tela, então, Jornal do Comércio, matéria do meu querido Aim Ferreira, que eu não conheço pessoalmente, gostaria muito, quero conhecê-lo, assim como outros tantos eu conheço. Abre aspas aqui para a matéria. SAF do Esporte. Gigante europeu assina consulta oficial pela SAF do Esporte. Confira todos os detalhes, diz aqui. Esporte pode virar SAF já no segundo semestre do ano que vem, a depender da aprovação do Conselho Deliberativo. Aí é que está a bronca, né? Enfim, mas vamos lá. O que era apenas um rumor agora passa a ganhar contornos de realidade. Esporte pode virar SAF no segundo semestre do ano que vem. Em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio, o presidente Yuri Romão afirmou que o assunto ganhou corpo dentro da Ilha do Retiro nos últimos meses. 3 investidores assinaram acordos de confidencialidade para consultar os números do esporte. O que eram dois interessados, agora são 3, né? Pelo que a gente está vendo aí na matéria. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente conversa. Um deles, por sinal, o gigante europeu do futebol inglês. Isso a gente já tinha uma ideia, né? Já foi dito por Yuri. Em relação aos outros 2, o primeiro é investidor brasileiro e o segundo de capital misto, pertencente a ingleses e brasileiros. Mas até agora não disse quem são, né? Aspas para Yuri Romão. Temos 3 acordos de confidencialidade, 2 assinados e um no jurídico para assinar. São 3 investidores distintos, um inglês, que é o que está para assinar, um brasileiro e um misto. Isto é o que tem de concreto, diz Yuri aqui, fechando aspas. Aí segue. Todos eles são empresas muito grandes. Todos eles são vinculados a times. Este último deles é um dos maiores da Europa, complementou o presidente, né? Ainda como não há regulamentações estatutárias necessárias para a abertura das negociações, o esporte só pode fornecer informações a estas empresas. O Cartola Rubro-Negro detalhou como estão as conversas. Ficou meio truncado isso aqui porque é questão de confidencialidade, não é nem do estatuto, né? Porque mesmo se o estatuto permitindo, iam guardar segredo disso aí. Eu acho que seria o óbvio. Não sei se o Ulisses e o torcedor rubro-negro concordam comigo, mas enfim. Entendo o que é uma SAF e como ela funciona. Eles estão pedindo informações e a gente está fornecendo. A gente ainda não tem previsibilidade estatutária para fazer a SAF. Pronto. Atentem para isso também. Isso só vai ser posto em discussão num possível novo conselho, e isso é normal, é uma negociação entre empresas, explicou aí o presidente Yuri Romão na matéria. Possíveis clubes interessados, diz aqui, possíveis, tá, gente? Não está dizendo que é. Pode se tratar de um acordo de confidencialidade, se tratar de um acordo de confidencialidade, o esporte não pode divulgar qual é o gigante inglês que tem... gigante inglês que tem em mãos a consulta para a SAF. No entanto, é possível especular quais os times de grande projeção demonstraram interesse explícito no futebol brasileiro. O primeiro deles é o bilionário americano Todd Boehly, né? Sei lá, enfim, me perdoe aqui. Dono do Chelsea. E ele, que também é acionista do Los Angeles Lakers, da NBA, fez uma proposta pelo Santos, mas as conversas não avançaram. Apesar da negativa, o empresário disse que continua muito interessado no Brasil e que não desistirá de comprar um clube. Outro empresário com desejo de entrar no futebol brasileiro é o também bilionário americano John William Henry II, né? Enfim, dono do Liverpool. Ele tem ações do Boston Red Sox, né? Que é do beisebol, e o Pittsburgh Penguins, né, que é do hóquei. O americano negociou com o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, ambos sem sucesso. E aqui finaliza a matéria do meu querido repórter Aim Ferreira. As informações que eu tenho, e não é de agora, é desde o início, é que eram 2 interessados, tá? 2 interessados do mercado de investimentos aí. Tinha um inglês, que era do futebol da Inglaterra, mas aquela época é aí onde eu quero, né, para a coisa não sair. Daqui a pouco tem Sheik, daqui a pouco tem sei lá quem, daqui a pouco enfim, me foge aqui nome de bilionários aí famosos, então. Mas aquela época dizia-se, e eu disse aqui, informação que eu tenho, inclusive me forneceram um pouquinho mais do que eu poderia ou necessitaria, vamos dizer assim, porque disseram, é isso, mas tu não pode dizer. Uma era 2 empresas, 2 grupos, um ligado ao futebol, mas que, à época, a informação que eu obtive é que o Bahia tinha, né,
feito um investimento que, a título de esporte, a título de Brasil, era um investimento gigantesco, que o esporte ainda não alcançava naquela época essa magnitude. Inclusive, fizemos uma pauta aqui, um programa dedicado, bem dizer, a esse assunto, né? Que o Bahia estava indo no caminho que a gente ainda não conseguiu empresas nesse sentido. Como está dizendo 3, né? E possivelmente, possivelmente não, quem sou eu para dizer que não existe, coisa que vale o trabalho de alguém, não seria nem ético da minha parte, e não é minha proposta aqui, mas partindo da premissa aí da matéria bem colocada pelo colega, essa empresa pode ser né, desses 3 aí, um a mais que tem aí dos gigantes do futebol da Inglaterra. Não sei se o meu querido Ulisses estava ouvindo aqui direito, porque deu um probleminha na internet dele. Então, lendo a matéria, fala-se... deixa eu tirar isso aqui, porque já não é essa conotação, peço desculpas. Fala-se que o ano que vem, no segundo semestre, o presidente Yuri Romão, se for eleito, pelo menos porque essas 3 empresas são de Yuri Romão, com esse seu grupo que está no poder. Então, partindo da premissa que ele vai ganhar a eleição, não é que eu duvide, mas eu acho tão difícil, por mais que o grupo que vai entrar, sendo de Yuri, com o seu, que não é agora o seu Conselho Deliberativo, aprove um estatuto, eu acho tão difícil no segundo semestre, uma SAF já está apresentada, já está pronto, tudo feito agora, essa coisa toda, porque não é nem que dependa do esporte, não é nem que dependa do Conselho Deliberativo. E me interrompa, viu, Ulisses, quando você achar necessário para agregar, se quiser, se assim for o caso, e não é que não seja por nada que venha para o esporte, porque pelo esporte eu acho que vai. Eu estou dizendo a vocês que é pelos caras lá. Quem quer que seja o grupo, uma SAF, é uma coisa séria que envolve muito dinheiro. Então, não vejo, né? E vou ao encontro do que o presidente Yuri Romão, inclusive, falou, 2024. Porque 2023 foi um ano, vamos colocar assim, meio que perdido não, porque estão vendo o SAF, essa coisa toda. Mas para a SAF, como o Bahia já estava vendo antes, gente. Nada é plantado assim, 6 meses depois, 3 meses depois é SAF. Eu vou te vender porque tu é Liverpool, vou te vender porque tu é Chelsea, ou vou te vender porque tu é sei lá que time aí do mundo aí, um grande time, oba. Não, os caras estão vendo aí os números, os caras estão vendo essa coisa toda, né, com muita... Né? Eu só fico agora colocando uma matéria postada no Jornal do Comércio com as informações que vem, que dos 3, 2 não eram dos maiores clubes. Como está dizendo que são possíveis investidores, possíveis times, de repente, o que eu estou dizendo, porque senão, até escudo já colocaram, do Sport com Liverpool, escudo com Chelsea. Calma, galera, calma. Dos 3 interessados, se a gente for fazer, isso é um quebra-cabeça. Inclusive, hoje pela manhã, eu tive conversa com pessoas, não vou dizer ligadas ao clube não, mas são ligadas ao clube, porque são fontes que eu tenho, e disseram assim, em cima do Chelsea, e em cima do Liverpool. Palavras de quem está contextualizando aí, né, as informações extraoficiais. Usou o termo, atiraram mais alto, né, quando eu coloquei os 2 times, atiraram mais alto do que é. Não sei o que atiraram mais alto do que é. Se de repente 2 times e só tem um desses, ou nenhum dos 2. Difícil não ser nenhum dos 2, acredito nisso. Claro, a matéria tá bem interessante. Possíveis interessados, porque são 2 grandes clubes. Se tem um grande clube, dito pelo próprio Yuri na matéria, né, porque o jornalista não vai inventar a palavra, aspas, ele colocou aí. Então, um desses, ok, mas dos 3, os 2, não acredito que sejam os 2, Chelsea e o Liverpool, porque só tínhamos dois investidores, um era do futebol, ligado ao futebol, e o outro não, ligado diretamente com gestão. Aí agora a gente vê que tem mais um, e que esse é de um grande, do futebol inglês, etc. Então, não acredito que, quando a fonte diz assim, atiraram mais do que se tem no momento, eu acredito que dos 2, de repente, um desses aí é. Agora, qual é? Eu não sei. Vai mudar escudo? Calma, gente, calma. É uma coisa que não acredito que passe por aí. O Bahia mudou? Não. O Bahia mudou o hino? Não. Até porque quem vai comprar um clube de futebol, ele quer o quê? Lucro.
Ele quer mais o que em cima do lucro? A paixão do seu torcedor. Como é que eu vou mudar um escudo do esporte? Como é que eu vou mudar um escudo do Bahia, onde que meu público está em cima da paixão, do amor, da tradição, daquela localização ali, daquela região? Entendeu? Vamos lá? Vou dar um exemplo bem peculiar. Não tem a ver porque a gente está falando de paixão e não de empresa normal. Mas quando o Grupo Bom Preço foi vendido, o Bom Preço mudou a marca? O grupo mudou a marca Bom Preço? Não. Olha quantos anos para a gente ver a mudança de marca, a mudança de nome, a mudança das cores, a mudança é uma coisa gradativa, mas não tem nada a ver com esse produto futebol, que é paixão, que é amor, que é, né, é atípico de qualquer outra coisa, né? É matar ou morrer. Eu tô bem de saúde, esse ontem de semana eu tô bem porque o Sport venceu, tô mal porque o Sport não venceu. E tem gente que é assim. Entre eles eu sou também, só que eu doso, porque senão eu ia morrer se eu fosse levar por esse caminho. O Ulisses não está na tela porque está tendo um probleminha, está entrando em contato comigo aqui várias vezes, eu estou entendendo. Tenta aí, Ulisses, para voltar, ou muda a tua internet. Vê se macho, velho, que internet ruim da bexiga, toda vez tem esse problema. Então, galera, ó, tá me respondendo aqui. Enfim, então, por esse sentido, a gente ligando, né, as informações que se tem, hoje pela manhã foi a frase que eu tive. Então, não disse que era matéria, não disse que é nada, só botei os dois clubes. Estão atirando mais do que a Real. Até porque a pessoa disse, eu não tenho conhecimento de tudo, desconfio que tenha também. O problema é que não quer liberar mais informações para isso aqui, para que não tenha, de repente, né, essa história de vazamento de mais do que o necessário. O Ulisses voltou aí. Ulisses, me ouviste tudo que eu falei aqui? Bloqueou, que congelou. Aí para na hora. Parece propaganda de... Ouvistes o que eu falei? Ouvistes o que eu te perguntei? Te ouvi em grande parte, mas eu tive uma queda de energia aqui, minha internet rateou e demorou a voltar. Mas te ouvi em grande parte. Vamos lá. O que é que tu achas aí? O principal. Uma fonte em cima de SAF disse para mim, quando eu coloquei Chelsea e o Liverpool. O que é que tu acha disso aí? Atiraram mais alto, não lembro aqui agora, do que o que é. Concluo, de repente, posso ter mais propriedade, porque eu estou em contato, né, há muito tempo, de que o atiraram mais é que seja um desses dois e não os dois. Porque se o presidente do clube diz na matéria de que é um gigante do futebol europeu, inglês, etc., como já falou na coletiva, não pode ser os dois. Porque, claro, pode até ser. Quem sou eu para dizer que a minha informação, minha fonte, tudo que eu falo é o certo. Nunca foi minha proposta essa aqui, sim do debate. Mas partindo da premissa que antes eu tinha dito aqui, Ulisses, de que eram dois grupos que estão interessados no esporte, e o presidente depois confirmou, né, em seguida, e depois na coletiva confirmou que tinha outros grupos, enfim. Aí o colega da Jornal do Comércio publica que o presidente falou que tem um gigante do futebol europeu, etc, etc, etc. Linkando com essa minha fonte, atirou mais do que a realidade, do que é. Não sei, eu imagino, melhor dizendo, que seja ou Chelsea ou Liverpool. Será que seria outra coisa? Você percebeu outra coisa? Qual é a tua leitura disso aí, macho velho? Na verdade, Alessandro, eu tenho dificuldade de julgar porque ainda é tudo muito em cima de informações especulativas, né? O próprio Yuri comentou que existe uma cláusula de confidencialidade e que não se podem ser dadas maiores informações e maiores detalhes por enquanto. Eu espero muito que seja, de fato, um desses dois clubes, que a gente sabe que tem bastante lastro, né? E que são geridos aí por bilionários, né? Que saem aí anualmente na lista da Forbes, entre as pessoas mais ricas do mundo, e que, notoriamente, um deles está interessado em um clube de uma liga brasileira, né? Está à procura de um clube de uma liga brasileira. Então, eu tenho dificuldade aí de ser assertivo em relação a que clubes poderiam ser, né? Por enquanto, tudo não passa aí de muita especulação. Agora, finalizando em relação a realmente o gigante europeu, eu não consigo, assim, dizer e trabalhar o nome de um dos clubes, que seja o Liverpool, que seja o Chelsea ou qualquer outro, porque tudo ainda é muito especulativo. Que todos eles são, diz agora o Yuri, né, nesse novo momento, são empresas muito grandes, todos ligados, né, vinculados a times. Todos vinculados a times. O que é vinculado a time?
Não necessariamente, torcedor, seja, pelo que está dizendo aí, eu tenho que ser muito pontual, né, e limitar o que diz as palavras, não necessariamente que seja que façam gestão de clubes. Pode ser, ó, por exemplo, a BMG, uma época, foi vinculada a clubes de futebol, uns mais, outros menos. Vinculados pode ser patrocínio, vinculado pode ser o que teve no esporte, investiu em um CT, estava envolvido naquele processo, juntou, colocou dinheiro, comprou lá o CT para o esporte e depois, enfim, vinculado pode ser isso, não necessariamente gestão de clube de futebol, tá? Então tá muito aberto essa história aí para a gente dizer, é o Chelsea e é o Liverpool. Pode ser, inclusive a matéria é muito coerente, muito responsável em dizer, pode ser possíveis, né? No caso aqui, o Liverpool ou o Chelsea aí, como diz lá embaixo, né? Que está colocado aqui, deixa eu repetir, possíveis clubes aí interessados e não poder ser diferente, né, pelo Jornal do Comércio e pelo o jornalista que a gente está em tela. Se o Chelsea pode ser o Liverpool nesse sentido.